Vamos orar para iniciar. E a tosse aqui, ó, firme e forte. Então vamos orar para a gente começar. Espírito Santo, nós te convidamos, Pai amado, para estar conosco durante todo o dia, nesta oração. Vem, Espírito Santo, usa-me. Usa-me porque da minha boca só saem as palavras de bênção, palavras que precisam para que cada pessoa que esteja aqui esteja ouvindo, Senhor. Vem, Espírito Santo, com o teu fogo, o teu poder, transforma todo o nosso ser. Vem, Pai amado, dai-me discernimento e sabedoria para poder conduzir mais um dia, falando de Ti, falando da forma de evoluir, da forma de estar mais presente, de criar um relacionamento contigo, Senhor. Pai, eu não sou nada, eu sou somente um instrumento de Deus, usado para que da minha boca saiam palavras para edificar, glorificar o Teu nome por onde eu for. Vem, Senhor, e transforma as nossas mentes. Dai-nos novas mentes, novos odres, coloque vinho em novos odres novos, Pai. Que possamos, Senhor, durante todo o dia, Te sentir, Te ouvir, Te seguir. Que as nossas emoções e comportamentos não sejam guiados pelo ego, mas sim pela Tua vontade, Pai. Abra nossa mente para que a palavra de hoje, para o que a gente vamos falar aqui hoje, entre como mel e transforme tudo que precisa ser transformado, Senhor. Amém. Hoje a gente vai falar o medo e a incerteza revelam a nossa confiança em Deus. Uma das armadilhas mais prediletas do inimigo, né, é o medo. Quando as pessoas vivem no medo de não ter o que comer, medo de viver, medo de morrer, medo de tudo. E o medo diz a respeito a onde está a nossa confiança. O inimigo, ele usa crises para gerar ansiedade. Deus usa as crises para formar caráter. E quando a gente está passando por algum momento de crise, um divórcio, um luto, um fim de relacionamento, uma crise com os filhos, no trabalho, falta de dinheiro, qualquer crise, a gente sempre fica mais frágil, destabiliza. Mas é nesse momento de crise que Deus consegue ver quem somos de verdade. Onde está a nossa confiança, onde está a nossa direção. O ano passado, quando eu entrei em crise, em outubro, eu poderia muito bem usar essa crise para me distanciar mais de Deus. E essa crise me levou para mais perto dele. Essa crise me ajudou a criar um relacionamento com ele. Depois de 40 anos. Então, Deus às vezes nos permite passar por certas coisas, não porque Ele não está vendo ou não nos ama, mas para formar o nosso caráter. Foi ali que, o ano passado, de outubro a janeiro, que foi formado o meu caráter, transformado o meu caráter, na verdade. E esses momentos de crise podem ser oportunidades para o inferno, para o inimigo, mas também pode nos aproximar e aprofundar mais no relacionamento com Deus. A gente acha que o sofrimento pertence ao inferno ou ao inimigo, né? Mas automaticamente o sofrimento não pertence ao... Vamos colocar inferno, inimigo.
O inimigo usa isso como estratégia para nos puxar, para nos aproximar. Porque no momento de crise, por exemplo, num divórcio, a gente fica muito vulnerável, triste e questionando a Deus o tempo todo. E o inferno questiona isso. O inferno usa esses questionamentos, usa esse momento de fragilidade. Deus frequentemente usa as dificuldades para despertar a dependência, humildade e esperança eterna. Sabe aquela história, não vai pelo amor, vai pela dor? É isso. Não que Deus seja ruim, de forma alguma. Deus é benevolente, Deus é puro amor. Mas infelizmente nós temos a mente tão limitada que nós precisamos passar pelo caos, passar pela dor para aumentar a intimidade com Ele. Não é necessário ser assim. Mas infelizmente a maioria, vai pela dor. Muito frio aí, Nath? O medo é uma das armas preferidas do inimigo. O maior objetivo do inferno não é o sofrimento em si. É fazer a pessoa viver consumida pela antecipação do medo. A ansiedade. A pessoa sofre 2 vezes, pelo problema atual e pelo problema imaginado. Quantas vezes a gente sofreu por uma situação que nem aconteceu, que só aconteceu na nossa cabeça? Eu vivi assim. O medo, ele rouba a paz antes mesmo de que algo aconteça. E na maioria das vezes, esse medo nem vai acontecer. E aí, seria bom a gente perguntar, quando a gente está nessa ansiedade do medo de algo que possa acontecer, quanto da minha energia eu gasto em coisas que talvez nunca aconteçam? Isso que eu tô tendo medo, faz sentido eu gastar energia e tempo nisso? Quanto de Deus eu confio, quanto em Deus eu confio para ficar nessa ansiedade, nesse medo, nessa angústia? Não ande ansiosos pelo amanhã. Jesus já falava. Quando eu aprendi isso aqui, muita coisa na minha mente mudou. Deus trabalha no presente. O passado não pode ser mudado. O futuro ainda nem chegou. O único lugar onde realmente encontramos Deus é no presente. E é justamente no presente que a gente quase não vive. Porque a gente está trabalhando, está passando o dia, está cuidando da casa, cuidando dos filhos. A mente nunca está no momento atual. A gente está no automático, ou pensando no passado, ou sofrendo pelo futuro. E é no presente, quando a gente está ali no presente, no dia a dia, que Deus trabalha conosco. É ali fazendo um café da manhã que Deus quer falar com a gente. Mas aí a gente está com a nossa mente ligada num problema que aconteceu semana passada. E aí a gente não ouve Deus. O inimigo quer prender a nossa mente nas culpas do passado ou nos medos do futuro. Sempre que perceber a sua mente acelerada, pergunte-se o que Deus está fazendo em mim hoje. Deus me centra, me volta para o centro, me tira do automático. O sofrimento revela quem governa o nosso coração. Quem tem governado o seu coração? O medo, a ansiedade ou a confiança em Deus? Eu costumo ser até chata, sabe?
meu namorado fala isso, que eu falo que tudo é dual. Que toda situação, por pior que seja, ela vai ter um ponto positivo, ela vai ter um lado positivo. E é nesse pequeno detalhe que eu me apego. Um luto, de alguma forma, vai ter um ponto positivo. Um divórcio também. Tudo é dual. E aonde que a gente coloca o nosso foco? Crises funcionam como um teste. Elas revelam onde está a nossa segurança, em quem nós confiamos e o que realmente valorizamos. Enquanto tudo vai bem, é fácil dizer que confiamos em Deus. Muito, né? A crise revela se essa confiança é verdadeira. A crise que eu passei de outubro a janeiro me fez repensar muito, me fez aumentar a intimidade com Deus, me fez vir pra cá, pro cantinho e ter intimidade com Ele, me fez focar mais as minhas emoções e comportamentos durante o dia, me fez pensar mais sobre os julgamentos. Hoje eu falo todos os dias, só por hoje não julgo nada nem ninguém. E eu odeio falar de pessoas. Eu falo de situações, de pessoas não. E aí, quando a vida volta ao normal, a gente sai da crise, da dor, e as coisas começam a ficar boas, é aí que você também mostra a sua confiança em Deus. Se você vai continuar fiel, ou se, as coisas melhorou, né? A gente esquece. Aí dá uma preguicinha de manhã pra não acordar cedo, pra não orar. Pois eu permaneci. As coisas começaram a melhorar para mim em fevereiro, nós estamos em julho. E eu continuo aqui, vou continuar fiel aqui. Eu gosto sempre de perguntar quando tá acontecendo alguma coisa indesejada na minha vida, o que Deus quer me revelar nisso aqui? O que eu preciso aprender com isso aqui? Como eu cheguei nessa situação? Por que eu atraí essa situação, essa pessoa? O inimigo quer transformar a nossa preocupação em identidade. Sentir medo não é o problema, jamais. O problema é viver dominado por ele. O inferno deseja que a ansiedade torne o centro da sua vida. Que todos os seus pensamentos girem em torno da preocupação. Quanto tempo, quanto da sua energia mental você está gastando num problema que ou já aconteceu ou nem vai acontecer? E nos tira do foco, nos tira do presente, que é onde Deus está. Nos coloca como robôs vivendo no automático, pensando ou no passado ou no futuro. Sentir medo é humano. Permanecer alimentando esse medo é uma escolha diária. Filipenses ensina a substituir a ansiedade pela oração e pela confiança em Deus. Quando a gente sentir o nosso coração ansioso por algo que nem aconteceu, pergunte para Ele: Deus, por que meu coração tá assim? Toca aqui, muda aqui, vem Espírito Santo, me mostra o que eu não estou vendo. Deus valoriza a fidelidade em meio à dificuldade. Muitas vezes a gente fica esperando, fica querendo fazer coisas grandiosas para Deus, sacrifícios, jejuns na madrugada. E Deus só quer a sua fidelidade. Só você estando presente ali, confiando. Olha, Deus, não tá fácil não, mas eu sei que é você que tá na direção. Então eu não vou me preocupar. A preocupação vai acontecer. A gente precisa dominá-la, não deixar que ela nos domine. Quando uma pessoa continua obedecendo a Deus, mesmo sem entender o que está acontecendo, a sua fé amadurece, o seu relacionamento com Ele cresce. Não é a fase baseada, não é a fé baseada nas emoções,
É a fé baseada na confiança. E às vezes essa fé baseada na confiança não é que Deus vai fazer o que a gente quer, mas Ele vai fazer o que Ele sabe que a gente precisa naquele momento. Porque muitas vezes eu já vi isso, pessoas orando, por exemplo, para que Deus dê um emprego, tal emprego para aquela pessoa, e ela não passa na entrevista de emprego, ela fica revoltada. É o momento de confiar, ok? Deus, o que eu preciso aprender com isso? Meu sonho era esse emprego, eu não consegui. É porque lá na frente Ele tem algo muito melhor e maior para você. Mas a gente não tem paciência de esperar. E aí, o que a gente tem que fazer nos momentos de crise? Continuar orando, continuar obedecendo, continuar servindo, confiando e entendendo que Ele sempre vai fazer o melhor. E falando sempre, seja feita sempre a tua vontade. Deus vê o que a gente não vê, ouve o que a gente não ouve, está em lugares que a gente nem esteve ainda, preparando o caminho, abrindo as portas. Quando uma porta se fecha, Ele já abriu outra muito melhor. Mas a gente é tão limitado, a gente parece crianças pirracentas, que a gente quer porque quer aquilo ali, tem que ser daquele jeito, senão Deus não me ama. Deus te ama demais. Por isso, Ele não faz as nossas vontades. Ele vê coisas que a gente ainda não viu. Ele está em lugares que a gente não consegue ainda chegar. O objetivo não é só produzir o sofrimento. O inferno não quer só produzir o sofrimento. Ele quer fazer com que a pessoa viva antecipando tragédias. Viva mentalmente, esquecendo a presença de Deus e focando nas tragédias. Gente, tem mais de 10 anos que eu não vejo TV aberta. Tem mais de 10 anos que eu não vejo jornal. Eu tinha pavor de ver jornal. Quando eu era casada, o marido colocava lá e eu tinha pavor. Imagina, 7 horas da manhã, só vendo desgraça, morte, coisas ruins com as crianças. Eu não alimentava a minha mente com tragédias, com jornal, com coisas ruins. Eu sou literalmente uma bitolada. Não assisto nada disso. Esporadicamente, leio o jornal, alguma coisa lá, online. O que vai adiantar eu ficar ligando a minha TV no jornal e vendo a desgraça? Vocês já repararam que o jornal só fala uma coisa boa e o resto é tudo ruim? E tanta coisa boa também acontecendo? Isso é para continuar manipulando a sociedade a viver na frequência do medo. Porque se a gente vive na frequência do medo, alimentando isso, a frequência do país cai. E aí as pessoas não prosperam, as pessoas não evoluem, as pessoas não alimentam as suas mentes com coisas boas. Se as pessoas soubessem quanto nós somos manipulados por TV, pelo governo, até mesmo por religiões. Filtre aquilo que você alimenta, vendo, assistindo, ouvindo. Filtre as músicas. Eu adoro sertanejo, mas eu não me permito ficar ouvindo isso dentro de casa mais. Quanto sofrimento tem naquelas letras ali? A frequência é baixíssima. Eleve a sua frequência. Cuidado com as músicas, cuidado com as palavras, cuidado com as rodas de conversa, aonde as pessoas só sabem reclamar. Que o país está ruim, que o governo é péssimo, que a violência é assim. Sexta-feira, como eu não vejo jornal, não vejo nada, eu sou literalmente uma bitolada. Eu penso o seguinte, a única coisa que eu posso fazer pelo país é orar. Não adianta ficar vendo notícia ruim.
E aí, sexta-feira, uma colega de trabalho falou comigo assim, Ellen, você viu a bebezinha que foi estrupada de 10 meses? Gente, acabou com o meu dia. Eu não vi, não procurei, mas aquilo não saiu da minha cabeça. E o que eu vou poder fazer com essa situação? Aí a gente acaba se sentindo inútil. Porque aí eu penso no sofrimento da mãe, no sofrimento do bebê. Eu não quero. Eu não alimento a minha mente com essas coisas. Isso cria sofrimento. E aí isso cria sofrimento, aí eu fiquei pensando nisso, aí eu já penso nas possibilidades do meu filho. A nossa mente, gente, ela é um campo fértil. A gente tem que ter muito cuidado com tudo que a gente ouve, porque tá alimentando ela. Tá colocando sementinhas ali. Sementinhas do medo, da discórdia, da raiva, ou do amor, da compaixão. Por que ninguém vira pra mim e fala assim, Ellen, você viu sei lá, milionário que foi lá e ajudou milhares de crianças? Tem gente fazendo isso, mas ninguém fala nos jornais. Eles querem que o nosso foco seja somente na desgraça, para aumentar o nosso medo. E é o nosso medo que nos faz viver ansiosos, com medo do futuro, criando cenários imaginários que nunca vão acontecer. Quanta energia mental a gente não gasta sobre isso? E aí, a gente fica sendo governado pelo medo. Eu falo hoje que a minha paz é inegociável. Inegociável. Não tira minha paz não, gente. Eu demorei muito para viver nessa paz, tirando jornais, notícias ruins, inundando a minha mente de coisas positivas. Não é porque eu vivo num mundo encantado. Não é porque eu vivo num mundinho feliz, surreal. É porque eu escolhi isso. Gente, sabe o que me irrita? É quando eu escuto o empresário falar assim, o país tem crise por causa do governo. Eu concordo que o país tem crise, que o nosso governo não é o melhor. Mas quantas pessoas estão fazendo milhões com o país em crise? Por quê? Qual a diferença? Acho que as pessoas deveriam pensar isso, né? O país está em crise por causa do governo que é ruim. E quantas pessoas em crise, com o país em crise, estão aí fazendo milhões? É o foco. É o que você alimenta. Não tem jeito de uma empresa prosperar se a mente das pessoas que estão ali só vê problemas, não vê soluções. Gente, não foca no problema perto de mim, não, que eu tenho até um ataque cardíaco. Me irrita. Pessoas que reclamam, se vitimizam. Eu já fui essa pessoa. E o vitimismo, ele é viciante. A gente vicia. O corpo vicia. É uma frequência baixíssima. E quanto mais a gente alimenta aquele vitimismo, mais a gente alimenta a reclamação, pior as coisas ficam. Aonde está indo o seu foco? Na crise. Na crise no casamento, na crise na empresa, na crise nos relacionamentos, na crise com os filhos, na crise financeira. Eu contei, acho que semana passada, que quando eu estava passando uma crise financeira, onde que eu tinha só R$100 na conta, eu tirei o foco disso. Ok, Deus, eu entrego. Seja feita a tua vontade. Só não me deixa passar
fome. Era praticamente isso. E ele fez o que eu nunca nem imaginei. Ele fez mais do que eu imaginei. Porque eu tirei o meu foco do momento atual e entreguei. Seja feita a tua vontade. A gente tem que parar de lutar. A gente faz muita força mental e braçal. Sabe? Vou ficar ali, virar à noite, trabalhar horrores e nada sai do lugar. Vou ficar aqui brigando com o meu sócio porque tem que ser assim e nada muda. Entrega, confia. Ele sempre faz o melhor. E aí a primeira coisa que a gente tem que mudar, porque antes da gente mudar o externo, a gente tem que mudar o interno. Quais pensamentos você tem alimentado sobre as crises que você tem passado? Crise financeira, crise no trabalho, crise com família, crise com o marido. Lembra da força dos diálogos mentais? A gente está ali alimentando o tempo todo os diálogos mentais do medo, voltando e fazendo diálogos mentais com o marido, com os filhos, com a empresa. É isso que alimenta a nossa mente, é isso que alimenta o nosso dia. É isso que precisa ser mudado. Ok? Falei muito? Sempre, né? Então vamos orar, entregar o nosso dia, entregar a nossa semana, para que os nossos pensamentos, né, os nossos sentimentos não sejam governados pelo medo. O medo faz parte do ser humano, faz parte do nosso dia a dia. Ele vem, o medo muitas vezes também, ele é para nos alertar. Opa, cuidado, perigo aqui. Não vá por esse caminho. Mas não alimente o medo deste caminho. Já reparou que tem dois caminhos? Por exemplo, na floresta. E aí você tá caminhando. E o lado de cá, alguém te fala que esse caminho não é o certo. Esse de cá é o certo. Você vai pelo caminho certo, mas no caminho certo você fica alimentando o caminho errado. Nossa, se eu tivesse ido pelo aquele caminho, tinha acontecido isso, e você no caminho certo. Gastando energia com algo que nem aconteceu. Parem de alimentar pensamentos de coisas que provavelmente nem vão acontecer. Parem de antecipar o medo, antecipar situações. Quando a gente confia, a gente só entrega. E fala assim, ó Deus, eu não sei o que vai ser isso aqui não, mas eu entrego a Ti, me mostra a verdade sempre. Eu sempre peço a Deus para me mostrar a verdade em tudo, e Ele mostra. Às vezes a gente não quer enxergar não, né? É mais cômodo fingir que não tá vendo. Ele mostra de novo. Aí ele mostra de novo, até que fica algo gritante que não tem como a gente não ver. Então pare de alimentar medos. Pare de alimentar ansiedade por um futuro que nem chegou. Pare de alimentar culpa e sofrimento de um passado que a gente não pode mudar. O passado já passou. Foque no agora, no presente, no tomar. O que eu posso fazer hoje? Com o que eu tenho? Minha empresa está falindo. Ok. Vai adiantar você ficar pensando no que você deveria ter feito no passado? Ou culpando as pessoas que não fizeram? Ou sofrer pelo futuro? Nossa, minha empresa vai fechar, vai acontecer isso. Tira o foco. Tá. Hoje é segunda. O que eu posso fazer para melhorar minha empresa hoje, agora, neste momento? Casamento, mesma coisa. Meu casamento tá péssimo. O que eu posso fazer hoje para melhorar a situação com meu cônjuge? Uma conversa franca, oração. Tem aquele filme A Prova de Fogo, acho que é isso mesmo, de um casal, que o homem sofria pelo término do casamento que nem tinha acontecido. Ele tinha um vício.
E aí ele foi, dia após dia, reconquistando a esposa, com pequenas atitudes diárias. É isso. São pequenas atitudes diárias que vão mudar a situação da crise, seja qual ela for. Ok? Vamos orar? Senhor, obrigada pela essa palavra de hoje, Pai. Nós precisávamos ouvir que as crises não devem ser comandadas pelo medo, Senhor, mas sim pela certeza de que o Senhor já está no caminho, que o Senhor já está à frente de tudo, Pai. Ensina-nos, Senhor, ensina-nos. Ensina, Senhor, a gente viver no presente, no agora, para ouvir a Tua voz. Tira a gente do automático, tira a gente dessa ansiedade, desse medo do futuro, dessa necessidade de ficar criando cenas imaginárias na cabeça, Pai. Nos traz para o presente, nos ancora no momento atual, Senhor, para que possamos ver, perceber e ouvir as coisas com mais clareza, Pai. Limpa as nossas emoções, equilibra, para que as nossas emoções não governem os nossos pensamentos e que os nossos pensamentos não gerem os nossos medos. Vem, Espírito Santo, nos ajuda, nos ensina, nos mostra o caminho para estar mais presente, mais confiante. Que durante todo o dia nós possamos estar mais conscientes, que nenhuma crise nos abale ao ponto de duvidar do Teu amor. Que as crises que chegarem, seja qual área for, nós possamos entregar a Ti e falar, seja feita a Tua vontade, Pai. Que todos os dias nós não tenhamos medo de falar, Deus, me mostra a verdade, doa quem doer. Sonda o nosso coração, sonda os nossos pensamentos, Senhor. É dele, nossos pensamentos e das nossas emoções que vem todo medo ou vem toda confiança. Que possamos então, Senhor, estar cada vez mais presentes, mais confiantes, com mais intimidade, para que possamos estar mais presentes, vivendo aquilo que o Senhor disse que viveremos. Nenhuma crise nos define, nenhuma dificuldade nos define, nenhum medo pode nos definir. Que conseguimos entender que tudo é passageiro, que tudo passa, e que quando a gente tem essa visão e conseguimos confiar no Teu amor, na tua fidelidade, nós entendemos que o medo não deve fazer parte do nosso dia. Então, Senhor, alimenta o nosso coração com fé, com esperança, com compaixão, com boa vontade. Mostra, abre os caminhos, Senhor, nos tira dos caminhos indesejados. Que todo sofrimento que a gente vier a passar, a gente tenha certeza que isso é para moldar o nosso caráter, que é para aumentar a nossa intimidade, e não como forma de castigo ou sacrifício, pois Deus é um Deus de amor, é um Deus benevolente. Ele jamais deseja dor para os seus filhos. Obrigada, Senhor, por mais esse dia, por mais essa semana. Que essa semana seja a melhor semana das nossas vidas até então. Que grandes coisas aconteçam, que portas se abram, pessoas, oportunidades, circunstâncias cheguem até nós para aumentar, para elevar a nossa fé, o nosso conhecimento, tudo aquilo que cada um aqui esteja buscando, Senhor. Entregamos a nossa segunda-feira, que o Espírito Santo esteja conosco o tempo todo, queimando o nosso coração para aquilo que o Senhor deseja fazer na vida de cada um aqui. Amém? Senti até calor. Obrigada, meninas, por estarem aqui. Mais uma semana a gente começando. Que Deus abençoe o dia de vocês. Um beijo, eu amo vocês. Daqui a pouco eu subo o vídeo e mando lá. Tchau, tchau.
Obrigada, Nath, por ter abrido a câmera. Você é linda.